Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dr. Paulo Egídio e sou especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. E no vídeo de hoje vamos desvendar uma dúvida que leva muita curiosidade. Será que a prótese peniana pode impactar na sua fertilidade? Muitos pacientes perguntam se é possível ter filhos após o implante da prótese peniana. E hoje vou responder essa questão de forma clara e completa. Fica comigo até o final, porque eu vou revelar o que você realmente precisa saber sobre a prótese peniana e se você poderá ter ou manter a capacidade de ter filhos. E além disso, vou compartilhar informações sobre o tema que pode te ajudar a tomar a melhor decisão e mudar a sua visão. Antes de começarmos, aproveite e se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative o sininho. Dessa forma, você ajuda outras pessoas a receber a informação de qualidade. Está pronto? Vamos ao vídeo. Para começar, o que é uma prótese peniana? A prótese peniana é um dispositivo que é colocado no interior dos corpos cavernosos, sem remover os corpos cavernosos, com o objetivo de dar complemento de firmeza vertical e não ficar dobrando para os pacientes que não respondem bem aos comprimidos, não respondem bem às injeções no pênis, ou se usam as injeções não se adaptaram ao método. Aí conversamos sobre a solução mais definitiva, que são as próteses penianas. Basicamente, são dois modelos. O implante maleável, que é um implante que oferece a firmeza vertical, é um implante que somente é introduzido no interior do pênis, não tem nada no escroto, não tem nada no abdômen, é uma cirurgia só peniana. Esses implantes, eles estão para oferecer a firmeza vertical e eles são ocultáveis com uma cueca mais justa, para ficar para região rente ao corpo, na região inguinal ou na virilha, ou para uma das coxas. Então ele vai ocultar uma cueca que segura ele rente ao corpo. Mas ele está sempre pronto, está sempre pronto. Esses são os implantes maleáveis. Já os implantes infláveis, eles não estão sempre prontos. O cilindro é implantado no interior do pênis, um reservatório é implantado abaixo da musculatura abdominal e a bombinha é implantado dentro do escroto, ou seja, nada visível. Porém, o paciente, para o implante hidráulico ou inflável, ele tem que acionar a bomba, ele tem que bombar repetidas vezes até pressurizar os cilindros. Essa pressurização é feita com soro fisiológico, mesmo soro que você toma na veia. Então você vai bombando, ele é um implante que precisa ser ativado na hora da relação. Ativou, você vai ter a firmeza vertical e quando terminou o ato, você vai apertar a válvula para ir desinflar e com isso, esse implante é mais fácil de ocultar, não tem que usar uma cueca mais justa, mas são características diferentes. Em relação a um modelo e ao outro, maleável ou inflável, isso depende da anatomia de cada paciente, do tamanho e o calibre de cada pênis e eu vou poder te ajudar na recomendação, não só qual o melhor modelo para você, como também interpretar qual o melhor investimento para ter o benefício. E também considerar que os implantes infláveis têm uma taxa de falha mecânica às vezes maior que o maleável, é importante isso ser considerado. Alguns, os planos de saúde cobrem, como os maleáveis. Já os infláveis, a tendência dos planos de saúde no Brasil não é ter cobertura. Então, todas essas considerações, aspectos financeiros, aspectos qual o melhor modelo para a sua anatomia, como ocultar, se é melhor maleável ou inflável, eu vou poder, após fazer um teste de ereção e uma ultrassonografia do pênis, eu teria respaldo, não só de experiência, que implanto todos os modelos de implantes, como também qual seria o mais vantajoso para a sua anatomia. Obviamente que
que a decisão é sua, com o respaldo da minha experiência e com isso a tendência é a gente acertar na maioria das vezes o melhor modelo e trazer a sua satisfação plena. De qualquer forma, se você quer saber mais sobre próteses penianas, eu tenho diversos vídeos que você pode assistir no meu canal, que você vai tirar dúvidas sobre vantagens, desvantagens de cada modelo e entender melhor para fazer a melhor decisão. Não deixe de assistir esses vídeos. Voltando à questão do vídeo, a prótese peniana e a fertilidade masculina. A prótese peniana, ela só vai no interior do pênis, ela não obstrui os canais ejaculatórios, a passagem do espermatozoide continua livre e ela favorece a fertilidade, principalmente porque permite uma penetração mais profunda. Nos pacientes que têm déficit de ereção, muitas vezes ejacula em uma posição mais baixa e os espermatozoides têm que vencer uma distância ainda para entrar no colo do útero, chegar na trompa e ter a fecundação. Quando você tem um pênis mais firme, mais rígido e que permite ejacular no fundo do canal vaginal, facilita, reduz a distância que o espermatozoide tem que percorrer para fertilizar o óvulo. Ou seja, a prótese peniana não só não obstrui a passagem do espermatozoide, como ela também, por permitir ejacular no fundo da vagina, diminui a distância que o espermatozoide tem que percorrer até fecundar o óvulo. Resumindo, ela pode favorecer a fertilidade e não atrapalha a fertilidade. Inclusive, até a prótese peniana inflável, que tem um dispositivo que é implantado dentro do escroto, que é a bomba, ela não interfere com a produção dos espermatozoides e não interfere com a passagem dos espermatozoides até ser ejaculado, mesmo tendo a manipulação do escroto para implantar a bomba. Ou seja, a prótese peniana, seja maleável ou inflável, não atrapalham a fertilidade. Pelo contrário, até favorece a fertilidade por permitir ejacular no fundo da vagina. Tenho históricos de vários pacientes que vinham com uma dificuldade de engravidar, tinham uma disfunção erétil e ao colocar o implante, a gravidez ocorreu de forma mais rápida. Isso se deve ao fato de ejacular mais profundamente e mais próximo do colo uterino. Falando sobre a infertilidade masculina, onde o fator é masculino, eu vou trazer umas condições e explicações de várias situações que podem causar uma infertilidade masculina, independente de ter um implante ou não ter um implante. E que se é um desejo seu investigar o seu fator de fertilidade, pode ser identificado se você tem uma disfunção de fertilidade ou não. E é importante eu fazer algumas considerações que o implante da prótese peniana não vai melhorar o quadro de fertilidade em algumas situações que eu vou citar agora. No caso do diabético. O diabético, ele pode ter uma disfunção na produção de espermatozoides, pode ter uma disfunção na fator ejaculatório, o sêmen vai mais para a bexiga de que sai para a ponta do pênis. Então, no diabético, que tem uma disfunção ejaculatória, só o implante da prótese peniana não vai resolver a sua fertilidade. Uma outra situação, a remoção completa da próstata, a prostatectomia radical, seja ela robótica, seja ela laparoscópica, seja ela aberta. A remoção total da glândula prostática, ela obstrui a passagem dos espermatozoides. Então, o paciente não vai eliminar mais espermatozoide na hora do orgasmo. Nesse caso, a prótese peniana não vai resolver o problema da sua fertilidade. Varicocele. A varicocele são varizes nos testículos. Essas varizes afetam a produção e a qualidade do espermatozoide. Então, se você tem uma varicocele e vai fazer um implante de prótese, o implante de prótese sozinho não vai melhorar a sua fertilidade.
Aí precisa tratar a varicocele concomitante ao implante da prótese. Essas cirurgias podem ser feitas, inclusive, concomitantes. As infecções por doenças sexualmente transmissíveis, levando a infecção no testículo, infecção no epidídimo, infecção na próstata, que são as prostatites, as epididimites ou orquiepididimites. Essas infecções podem obstruir a passagem dos espermatozoides e levar à infertilidade. E o implante da prótese não vai corrigir esse fator. Como eu falei anteriormente, as obstruções para a passagem dos espermatozoides, seja no epidídimo, seja no canal deferente, seja na próstata, ou as disfunções ejaculatórias, principalmente no diabético ou no paciente lesado raquimedular, os paraplégicos. Esses pacientes com a disfunção ejaculatória, muitas vezes ou ele não ejacula, ou se ejacula, grande parte vai para a bexiga, mistura com a urina, mas não sai para fora um volume bom para ajudar a fertilidade. Esses problemas ejaculatórios são problemas que levam muitas vezes à ejaculação retrógrada, ou seja, ela vai para a bexiga, mistura com a urina e sai junto com a urina. Isso atrapalha a fertilidade. E lesões testiculares, aí você está lesando o órgão que produz os espermatozoides. Essas lesões podem ser desde o uso de anabolizantes. Os anabolizantes, eles acabam parando a produção de espermatozoides. Como a mulher usa a pílula, os anabolizantes acabam muitas vezes levando uma pausa na produção dos espermatozoides. Isso é um bloqueio químico. Mas existem também situações onde o testículo é traumatizado ou o testículo por uma infecção, seja por um vírus da cachumba, eles atrofiam. E esses testículos, se atrofiarem os dois testículos, aí você pode ter um problema de fertilidade. O hipogonadismo é quando falta, muitas vezes, uma produção de espermatozoides, ou porque você tem um problema no testículo, ou porque você tem um problema na glândula da cabeça, chamada hipófise. A hipófise, ela estimula, seja o ovário na mulher, seja o testículo no homem, a produzir testosterona, que é o hormônio masculino, e a produção de espermatozoides. Então, se você tem um hipogonadismo, essa condição também vai fazer o seu testículo funcionar pior. E os hipogonadismos podem ser tratados. Se não for uma lesão testicular que está produzindo isso, que for um déficit da glândula que estimula o testículo, a estimulação do testículo pode levar à produção de espermatozoides e te trazer a fertilidade novamente. Os desequilíbrios hormonais, seja da glândula tireoide, das disfunções de testosterona, eles precisam ser tratados. E se você tem interesse em manter a fertilidade, esse tratamento tem que ser dirigido para a preservação da fertilidade. Cuidado de fazer uso de testosterona de forma não controlada, não prescrita por um médico. E se você ainda tem interesse em fertilidade, o uso da testosterona vai bloquear o funcionamento do seu testículo. E aí vai atrapalhar a sua fertilidade. Então, o médico que for te prescrever a testosterona, e se você tem interesse em manter sua fertilidade, conversa muito com ele para evitar o uso da testosterona. Existem condições como a fibrose cística, a síndrome de Klinefelter, que são condições genéticas que afetam a fertilidade, afetam a motilidade dos espermatozoides, mas é uma condição genética. O uso do tabagismo, o uso de drogas, por exemplo, interfere na qualidade dos espermatozoides. Outras drogas também interferem, o cigarro interfere. Então, e alguns medicamentos, como eu citei, principalmente o uso da testosterona, vai interferir com a produção dos espermatozoides e com a qualidade dos espermatozoides. Porque não só ele tem que ser produzido, como ele também tem que ter uma boa motilidade direcional para que ele percorra o trajeto que ele precisa para chegar até o óvulo e permitir a fertilização. O sedentarismo, a obesidade, ela leva a alterações hormonais que podem interferir com a sua fertilidade também. Exposições à radiação. A radiação,
ela também atrapalha a qualidade de produção de espermatozoides. Por isso, se você for fazer algum procedimento, seja uma tomografia, uma radiografia, muitas vezes você protege a área dos testículos com uma proteção de chumbo, que aí evita a irradiação do seu testículo ou do seu ovário, se for a sua parceira. Algumas doenças autoimunes também interferem com a produção de espermatozoides. O tratamento para o câncer com quimioterapia e radioterapia também são fatores que podem interferir com a qualidade dos espermatozoides. Se você for fazer alguma quimioterapia ou radioterapia e você tem interesse em preservar a sua fertilidade, converse com o seu médico para fazer congelamento do seu sêmen em bancos de sêmen, e você pode guardar esse sêmen congelado por muitos anos, porque se a quimioterapia ou a radioterapia interferir com a qualidade do seu sêmen, você tem bons espermatozoides congelados para usar no futuro com a sua parceira. O envelhecimento masculino com os distúrbios hormonais podem também gerar uma menor fertilidade. Então, se o paciente for fazer um implante de prótese e tem interesse numa melhor fertilidade, converse com o seu médico para ver o que pode ser feito para melhorar sua fertilidade em qualquer idade. Até agora eu falei de várias condições que afetam a sua fertilidade. Falei que a prótese por si só pode até melhorar a sua fertilidade porque ela permite ejacular no fundo da vagina. Mas se você tem um interesse em um planejamento familiar, se você já tem um número de filhos que vocês desejaram e vai fazer um implante de uma prótese peniana, também pode ser feito concomitante ao implante da prótese peniana, seja ela maleável ou inflável, a vasectomia, que é a interrupção do canal deferente, um tratamento definitivo para o controle da fertilidade, e que você, se não deseja ter mais filhos, comente com o seu médico que for fazer um implante sobre fazer a vasectomia no mesmo ato de fazer o implante. Com a mesma anestesia, no mesmo momento do implante, faça as duas coisas. Resumindo, concluindo, se você vai colocar uma prótese peniana e tem um problema de fertilidade não relacionado por condições genéticas, diabetes, alterações hormonais, varicocele, como eu falei, a prótese peniana por si só não vai melhorar. Mas se você tem interesse em fertilidade, dá para tratar concomitante ou paralelamente ao implante da prótese peniana para você ser mais fértil. Se você não tem problema de fertilidade, somente o implante vai até favorecer a fertilidade, porque vai ejacular no fundo da vagina. E se você não deseja ter mais filhos, com um planejamento familiar, e optaram pela vasectomia, no momento de fazer o implante de prótese peniana, pode fazer a vasectomia no mesmo ato e aí fazer o seu planejamento familiar de forma mais definitiva. Então é importante você considerar essas 3 colocações para ver onde você se encaixa. Se você ainda tem dúvidas sobre a relação da prótese peniana e a fertilidade masculina, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.